E Danilo, você chega ao Corinthians, pra gente falar um pouquinho da tua passagem pelo Corinthians agora, que é o que a galera quer saber, né? Eu me lembro, tava até conversando com você antes, que não sei se foi no seu primeiro jogo ou em um dos seus primeiros jogos, que você faz uma jogada linda, dá um chapéu, chuta uma bola na trave, eu tô cheio do Corinthians. Eu lembro, eu falei assim, cara, chama o cara, meu. Pô, canhoto, habilidoso, lateral esquerdo, pô, alto, vai subir bem na defesa se precisar. Conta um pouquinho desse seu começo aí no Coringão. Cara, eu nunca, assim, agora pra falar, foi a pior jogada que eu fiz na minha vida, porque eu criei uma expectativa na torcida que não existia, cara. E eu fiz um chapéu no Ramiro, que depois foi meu companheiro, 1,5 m, que é... A bola passou por cima, eu chutei, bateu na trave, a torcida, uau, sentiu arrepio. Eu acho que a torcida pensou, é um craque, é o Roberto habilidoso. O Roberto Carlos, né? Depois viu que era caneludo, só batendo a cabeça ali, os caras foram conhecer. Aí os caras, ué, cadê aquele Avelar lá do chapéu? Eu falei, ih, meu filho, só no sonho, esquece, aqui é... E nesse teu primeiro ano aí, 2018, você pulou ali já pra final da Copa do Brasil. Que sacanearam nós, né? Muito. Pô, tá louco. Ali eu vi na minha frente, tava assim na minha frente, eu vi o Dedé, o Jadson, Dedé daquele tamanho, o Jadson pequenininho, ele caindo, a bola vem pro... Né, volta pra mim, toca o Pedrinho chuta, dá a falta. Cara, eu nunca esqueço essa imagem. Ah, revoltante. Foi nos primeiros jogos com o VAR, se não o primeiro campeonato com o VAR. Pode ser. Inclusive o primeiro gol do Corinthians é de pênalti, um pênalti no Ralf, que também é no VAR. Isso. E depois o árbitro vai no VAR e anula o gol do Pedrinho, que é um absurdo. Tá na história aí, nos maiores erros da história do VAR, logo de cara. Mas voltando à final, indo pra semifinal, você faz um gol importante pro Corinthians contra o Flamengo, né? Na semifinal. Não sei se foi aí eu não lembro. Você fez 12 gols pelo Corinthians, não é 12 gols. Esse foi o seu primeiro gol pelo Corinthians ou não? Foi contra o Sport, o primeiro, ou contra o Flamengo. Foi bem próximo um do outro, eu acho, tenho a dúvida ali. Mas... Esse foi o teu primeiro grande momento isso, pelo Corinthians. Ali foi... Cara, ali é uma explosão. Assim, primeiro que lateral e zagueiro não faz muito gol. Sim. Né? Você fazer gol já é muita coisa. Você fazer gol na arena, cara, naquela torcida, e eu estava exatamente no gol que fica a torcida das organizadas. Mano, é um negócio que é coisa de louco ali, que você não tem reação. E como eu não sou fazedor de gol, você não sabe nem como comemorar. Geralmente o cara que é atacante, ele tem as comemorações, os rolezinhos. Já pensa nisso antes? Já pensa. Não, só sai gritando que nem mas louco. Como lateral zagueiro, eu acho que você foi fazedor de gol, sim. Porque não é, como você mesmo disse, não é comum. Mas você fez muitos gols pelo Corinthians. A gente conseguiu entender ali isso até virava jogada, tá? Como não é tão comum laterais serem altos, eu tenho 1,85 m, então era muito óbvio que na bola aérea, pelo menos na lateral ali, eu ia confrontar com o beirado oposto ou com o lateral oposto. Então eu iria ganhar. Então, por exemplo, saída de bola. O time sabia que o Cássio ia jogar em mim, eu já ia desviar. Então, com um chute, a gente já estava quase no meio campo do time adversário. Então já era uma estratégia. E obviamente que se você... Como o Corinthians hoje usa o Gustavo Henrique em jogadas... Perfeito. Não é isso? E se você parar para pensar, a maioria dos gols que saem de um cruzamento de um lado para o outro sempre é nas costas dos laterais, porque o lateral ele tem uma dificuldade de movimentar o corpo e ele sempre vai correr de trás enquanto o adversário está de frente. E quando a gente percebeu que isso podia ser uma força, ainda mais à minha altura, toda a jogada era bola no Fagner, eu já corria lá pro meio campo, porque eu sabia que alguém ia inverter a bola no segundo pau, ou ia jogar para dentro da área, ou ia fazer o gol, mas ia ser alguma coisa de perigo. Então isso virou uma arma muito, muito poderosa, mesmo que manjada, porque depois eu até joguei no América, o pessoal falava, mas na prática acaba funcionando, porque aí é altura, né? E eu tinha uma impulsão boa, então isso acabou sendo um trunfo. E eu falei, bom, se eu não sou um cara habilidoso, se eu tenho as minhas limitações e isso aqui é um diferencial, eu vou chamar a responsabilidade cada vez mais, pode jogar a bola no alto que eu resolvo. Porque é uma chance de eu permanecer no time, ganhar destaque, fazer gols. Então acabou que funcionou essa estratégia. E só para voltando um pouquinho, o teu contrato ainda aí nesse gol do Flamengo, você não tinha sido comprado ainda. Não. Então é um gol que tem uma importância muito grande para sua carreira como jogador, né? Muito peso. Porque eles olharam ali e falaram assim, pô, o cara fez um gol numa semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas aí a gente... Passando um pouquinho em 2019, o Corinthians perde a Copa do Brasil. Você mesmo falou na abertura, a gente chega ao dia 2 de fevereiro de 2019. Eu lembro quando fosse hoje esse dia, porque jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque é sempre muito divertido. Eu acho muito divertido. Eu, como torcedor do Corinthians, eu me divirto muito com o Corinthians jogando no Allianz Parque, porque a gente já ganhou o campeonato
Eu chamava de Ananias Park, porque o primeiro gol da história do Allianz Parque é do falecido, saudoso Ananias. Eu sempre chamei de Ananias Park, porque ele é o autor do primeiro gol da história lá no Sport 2, Palmeiras 0. Depois virou Aranas Park, né? Porque o Guilherme Arana também sempre fez gols lá. E você faz o gol logo aos 7 minutos. O Corinthians estava num momento não muito legal, né? Perfeito. Começo de temporada, um time meio que se ajustando. Uma bola na área, o Everton já era o goleiro, era o Everton o goleiro. O Everton, cabeçado do Gustavo. Gustavo, ele dá um rebote e aí eu solto o bicudo lá e... 7 do primeiro tempo, fala um pouquinho sobre esse gol aí. Cara, foi... Assim, de fato, jogar lá é particular, porque além do clássico, você tem o fator campo. Por mais que as pessoas acham que é besteira, dá muita diferença você jogar no campo sintético. Mas muita. Tempo de bola, adaptação, leitura de jogo, o movimento que você vai dar um bote no cara, ele tá acostumado com outro movimento. Mas a bola mais corre rápido. mais, né? Cara, é sempre uns 15, 20 minutos para você pegar o ritmo e estudar. Então você já entra com esse pensamento. Por exemplo, e lesão também, né? E lesão também. Você não sabe se vai jogar de chuteira de borracha ou trava. Se você é um lateral zagueiro, se você escorregar, fica ruim. Os treinadores não gostam. Tudo isso é questões psicológicas que te influenciam, são elementos que te botam dentro de campo. Esse jogo, obviamente, tinha um peso. Eu acho que era a 4ª ou 5ª rodada, algo assim. E, obviamente, o time não estava naquele jeito, né? Modelo Carille de jogar. Essa foi a retranca bonita que o Goleiro fez. Não é jogo fez, bonito, e é isso. Joga com uma bola e seja o que Deus quiser. E logo no começo, quando faz esse gol, eu, assim, saio correndo que nem louco. Ali, deu um blackout. Eu falei, cara, gol. E você tem que controlar em campo, ao mesmo tempo que você quer gritar, você tem que concentrar, porque você tá tendo mais 90 minutos quase, fica vindo arrepios toda hora, que você fica lembrando a imagem do gol, a sua adrenalina sobe tanto que o teu racional perde controle. Legal, e é perigoso. Legal falar isso aí. Porque quando o jogador ele extrapola demais o racional, lesões ou expulsões é muito comum. Então, o equilíbrio mental do atleta tem que estar sempre num bom tom, senão ele não vai performar. E ali, o cara fazer gol no clássico, ele pode aumentar muito o ápice dele. E ele pode perder o real foco dele, real concentração. Porque às vezes ele pode achar que toda hora pode atacar, que toda hora ele pode chutar. Aquela confiança extrema, às vezes não é boa. Então ali você fica lutando com o teu interno ali para você não passar do ponto e fazer cagada. E, obviamente, eu olhava o relógio e queria que acabasse rapidamente. Aí, óbvio que acaba, né? Ganhar ali com 1-0, com um gol, né, no meu, eu confesso que eu não entendi a proporção. Até que eu chego no vestiário, e eu fui o último, porque eu fiquei dando entrevista, aí a gente faz a roda, e todo mundo ali, principalmente o Cássio, os jogadores, eles viram que foi um 2018 pesado pra mim. Foi muita crítica, muita porrada, né? O próprio Neto, né? Depois eu conversei com o Neto várias vezes, descia além em mim. E eu sempre me dei muito bem. Só que ali todo mundo via o meu trabalho, via o meu esforço, via a minha dedicação. E aí o Cássio vai, né, fala algumas palavras muito, muito bonitas, né? Eu choro de morrer, né, lá no vestiário. E aí, eu não lembro quem, mas veio uma pessoa assim que não era figuríssima, importantíssima, o diretor falou assim, se prepara, porque agora a tua vida vai mudar. Você não tem noção que quer fazer um gol aqui. E cara, beleza. Entrei no vestiário, lá geralmente o celular não pega direito o sinal. Toma um banho, você espera ir pro busão. Meu irmão, na hora que você vai pro busão, mensagem, aquele caos, aí você... Mais uma vez, a cabeça querendo o ego subir, você acha que você é o herói, mas você tem que controlar, porque 2 dias depois tem um jogo, começa a nem falar. Mas ali eu começo a perceber a força do que é fazer um gol no clássico. E também a doideira dos torcedores, né? Porque um dia antes eu era o pior do mundo, depois eu virei o cara da seleção, assim, né? Mesmo. Futebol é assim mesmo, tem jeito. Mas, cara, foi muito importante, mas futebol, depois tem outro jogo e foi indo. Aí depois eu fiz outro gol, depois eu fiz outro gol. Quando acabou o campeonato, que eu fui eleito o melhor do campeonato, aí eu comecei a entender a proporção do que é fazer gol no clássico, porque todo mundo só falava do gol do clássico. E até hoje, foram 7 anos que se passaram, todo dia 2, meu Instagram bomba de pessoas me marcando. É coisa de louco. É coisa de louco, né? Eu não tinha essa noção do que é fazer um gol, né, nesse estádio, né? E até um fato curioso, que teve um cara que viralizou nas redes sociais, que ele tava lá infiltrado, e na hora do gol, ele filmou meu gol, aí ele pegou a camiseta, ele tava, acho uma verde, sei lá, aí ele, por baixo tava do Corinthians. E ele mira pra ele assim, ele fala assim, vai Corinthians. E soltou depois nas redes. Cara, aí
viralizou. Aí eu conheci o cara, a gente saiu, trocou ideia junto e tudo. Então ficou muito marcado, assim, esse momento, assim, do clássico. Só mandar um abraço aqui pro Diego. Então, domingo você não vai... Vou me divertir. Domingo você não vai se divertir, então, porque o jogo é na Neoquímica Arena. Vou me divertir mais ainda. Primeiro clássico, depois do título, entendeu? Então, vou me divertir mais ainda. Um abraço pra você, Diegão. E, aliás, esse jogo do Capivariano, né, quinta-feira agora, né? O Corinthians deve jogar com um time mais alternativo justamente para ter todos os titulares no clássico de domingo. Com certeza. Ô, Danilo, mas você teve uma carreira... esse histórico no Corinthians, muito bom, regular. E eu falo aqui, eu fiz questão de mandar, eu mandei mensagem pra você, porque de verdade eu sempre gostei de você jogando pelo Corinthians, principalmente por toda a raça, a dedicação, esse empenho que você sempre teve, essa polivalência. Tem o gol na final contra o São Paulo também. Cara, e a sua saída não foi legal. Antes de falar da saída, daquele caso envolvendo racismo e tudo mais, eu queria que você me apontasse quais foram as maiores dificuldades que você teve. A gente mesmo falou aqui, você entendeu como era ser jogador do Corinthians, tanto que você ficou alguns anos. Quantos anos foram no total? No Corinthians? 4 anos. 4 anos. Nem todo bastante. Jogador tem a capacidade de ficar todo esse tempo vestindo a camisa do Corinthians. Quais foram as maiores dificuldades antes da gente entrar na sua saída? Cara, eu acho que, assim, se a gente for falar de dificuldade, talvez a pessoa vai atrelar sempre a cenários negativos, né? Derrotas, tudo. E eu não acho que isso é uma dificuldade. Pra mim, de verdade, as maiores dificuldades que eu tive no Corinthians foi quando, em momentos que a gente tava bem, em que a gente era muito criticado, que a gente sabia que não era verdade, ou que não falava, e você não tinha força pra você se defender. Cara, o atleta ele fica sentindo uma imponência tão grande, porque ele fala, se eu for, assim, vamos lá, a torcida, a mídia não tá ali dentro acompanhando para ver a realidade. E saem notícias, saem coisas que não são verdades, que infelizmente afetam o atleta e afeta a performance. E você não tem força para falar que é uma mentira, falar que não, porque senão vem tudo contra você. É tão ruim lidar com isso. É tão ruim, porque não é só você ir lá e fazer um gol. Não é só você ir lá e dar uma entrevista. Você tem que alimentar toda essa energia negativa que as pessoas falam. Por que eu falo isso? Porque você sair de uma derrota, cara, todo mundo tá frustrado. Torcedor, diretor, jogador. É uma dor pertinente de todo mundo. Só que você vai levantar a cabeça e vai embora. Você fazer uma cagada, um frango, eu que já fui expulso, eu que já falei, você tem uma dor absurda, mas é uma dor profissional, é um negócio que você vai e recupera. Os erros, você vai e conserta. Só que aquilo que você está fazendo no caminho certo, você está trabalhando, batalhando e as pessoas não enxergam, não valorizam e veem mais, é difícil você lidar com isso. É difícil você... Eu também quero um pouquinho, por gentileza. É difícil você, sabe, levantar uma força ali, se unir. E é por isso que eu falo que nessas horas, os grandes líderes ali, Cássio, Fagner, enfim, Ralf, a gente se blindava demais, porque não é todo jogador que realmente consegue jogar no Corinthians, Lascão. É muita pressão, cara. É muita pressão pra cima e pra baixo. Eu nunca esqueço quando eu chego, o Andrés fala assim, bem-vindo, aqui é um foguete, pra cima e pra baixo, não tem meio termo. E literalmente esse é o Corinthians. Só que até você viver isso na pele, você não tem noção. Você não tem noção o que é isso. Mas você fica receoso de ir no estádio e você ser vaiado, de ir no estádio e se sentir pressionado. Eu já entrei em campo sem confiança, que eu fiquei 5, 10 minutos ali me escondendo para encontrar minha confiança. Eu já tive jogos que eu, cara, não estava bem preparado. Eu já tive jogos que eu errei 2 pênaltis seguintes e tive que bater o próximo. Isso tudo é uma dificuldade que é você com você, que não tem como você levar para fora. Né? É muito mais mental. O trabalho da psicóloga é fundamental no futebol? Demais. E eu não tive, tá? Na minha época não teve. Nem no Corinthians não tinha. Nem no Corinthians. Agora eu sei que tem. Eu tive só uma vez na categoria, e é muito curioso isso, porque a única vez que eu tive isso foi no Paraná Clube, na categoria de base, e coincidência ou não, a gente foi campeão invictos. E a gente tinha um trabalho de psicologia ali em conjunto. Mas isso, o próprio Yuri Alberto falou recentemente que a parte mental psicológica, ela é um fator que menos é trabalhado e que é mais importante. Principalmente nos jogos atuais de hoje, que é muito mais força física, estratégia, estudo do que habilidades. Ele deu a volta por cima graças demais. Isso, né? Porque não é fácil. Então é óbvio que eu tive minhas turbulências, né? O próprio caso do racismo é um caso que, cara, assim, eu não enxergo que foi uma
dificuldade, dor, lógico que foi pesado, mas eu enfrentei como um desafio de aprendizado e não de uma punição.